Seja muito bem-vindo ao maior evento online de ensino de eletrocardiografia do Brasil. Eu sou o Dr. Thiago Barros, idealizador do Simpósio Online do Eletro, e que bom que você está aqui conosco. Nessa série de aulas, você vai aprender como interpretar rapidamente o eletro para você não ser desprezado, que você não faz ideia do que tem naquele papel, e ainda ganhar segurança para não passar vergonha no plantão na frente da sua equipe, tendo confiança na identificação das principais alterações. Você não chegar ao ponto de deixar passar algo importante que você deveria saber naquele eletro e que poderia salvar a vida de um paciente. Então, se esforça para me acompanhar nessa semana, porque você vai aprender eletro mesmo que você não tenha aprendido na sua faculdade, ou se você tenha tido apenas uma ou duas aulas que não te trouxeram segurança para laudar, ou até mesmo se você se esqueceu depois de anos de prática médica. E eu não fiz esse grande evento apenas para ficar falando de nomenclatura de onda, posição de eletrodo, velocidade do papel, não. Por mais que sejam pontos fundamentais na interpretação do eletro. Aqui no simpósio, a gente vai aprender os conceitos de forma muito dinâmica e praticar bastante. A gente vai ter muitas oportunidades para deixar você afiado na interpretação do eletro. E os melhores estão aqui, eu posso contar com você de verdade. E eu tô falando de você bater o olho no eletro, identificar a alteração na hora. É para concluir esse simpósio e parar de passar vergonha por não fazer ideia do laudo na frente dos seus colegas, ou então ficar um tempão viajando nas hipóteses, deixando de agir a tempo em situações emergenciais. Então, a gente vai desenvolver uma habilidade extraordinária que vai te destacar pelo seu conhecimento. Sim, eu sei que isso pode parecer um exagero, mas sabe por que eu digo isso com tanta certeza? Porque eu desenvolvi um método passo a passo para você aprender numa sequência lógica, com 4 pilares. Um método simples, testado e comprovado, que funcionou para mim e vem funcionando para centenas de alunos meus. É isso, entendeu? Tá tranquilo. Eu olhava, ficava olhando pro monitor, falei, pô, como é que consegue ver aquilo ali? Agora eu consigo analisar o eletro, coisa que antes eu não fazia a mínima ideia, né, das estruturas do eletro. Hoje eu consigo ter muito mais segurança na laudar e avaliar os exames durante o cardiograma. Não só, gente, para a faculdade, para a graduação, para as provas, mas para a vida. Você vai lidar com pacientes que vão infartar e você vai ter que saber tratar daquele infarto. Eu sei que o normal nos hospitais é não dar atenção ao eletro e pedir 1 milhão de exames para tentar confirmar as hipóteses logo quando o paciente chega. Mas isso acontece porque a grande maioria dos profissionais de saúde não se garantem na leitura e na interpretação e precisam perder tempo esperando os resultados dos exames e ficam procurando alguém mais experiente para ajudar a laudar. E isso é lamentável, até porque delegar uma responsabilidade como essa pode ser crucial para salvar a vida do paciente. E se eu não soubesse de eletro, talvez eu também faria isso. Você sabia que mais de 95% dos profissionais que lidam com o paciente não têm segurança ao laudar um eletro e precisam pedir uma segunda opinião porque eles não têm noção do que está diante deles naquele papel? E eu te digo isso porque o meu mestrado atestou que nas faculdades do Sudeste, eu estou falando do Sudeste, hein? O tempo médio de ensino de eletro na graduação de medicina é de aproximadamente 15 minutos. Pasme, 15 minutos na graduação de medicina, é isso mesmo, ou seja, a maior parte dos médicos do Brasil não sabe ler um eletro. Então imagina as regiões mais afastadas. Imagina nas outras graduações da área da saúde que a carga horária de formação é menor ainda. Mas se você está aqui é porque você não quer mais fazer parte desse grupo de profissionais despreparados. E eu vou te ensinar um método que funciona. Dessa forma, você vai conduzir o seu estudo de maneira consciente, sabendo identificar todas as alterações rapidamente, sabendo diagnósticos que podem fazer a diferença do seu lado na vida do paciente, que, aliás, a maioria dos profissionais deixam passar. Pode ser que você não me conheça. Talvez você esteja até me achando muito novinho para falar dessa forma, né? Paciente que tem isso, que gosta de médico grisalho.
Mas eu me formei em uma das universidades mais renomadas do Brasil, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Eu tenho mestrado em Educação e Saúde pelo UFRJ, residência de Eletrofisiologia Clínica Invasiva, que é arritmia, pelo Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro, residência em Cardiologia pelo Hospital Federal de Servidores do Estado, além de residência em Clínica Médica pela Fundação João Goulart. E atualmente, mesmo ministrando cursos presenciais, reciclagem, workshop, tudo isso ao longo do país, graças à internet eu consigo fomentar o estudo da eletrocardiografia e levar esse conhecimento a lugares que antes não seria possível. Mas não foi nada fácil chegar até aqui e conseguir esses resultados para compartilhar com você. Pra você ter ideia, quando eu estava na faculdade, eu tinha muita dificuldade. Ou você realmente acredita que um aluno normal, sem técnica nenhuma, durante um plantão, aprende eixo elétrico, bloqueio atrioventricular, uma parede infartada pelo elétron e absorve esses conhecimentos para a vida toda? E para piorar as coisas, eu já estava no final da faculdade, não fazia ideia de qual carreira que eu ia seguir e não tinha nada que me desse paixão para passar a vida toda trabalhando com aquilo. As matérias eram legais, mas não tinha nada de uau, é isso que eu quero. E aí eu comecei a dar os plantões obrigatórios da graduação numa unidade coronariana e olha que interessante, né? Foi no meu primeiro plantão que o staff me mostrou um eletro e pediu para eu falar o que eu achava. Quem nunca passou por isso, né? Eu sabia que ele estava me testando, mas por muita sorte era exatamente o que eu tinha acabado de estudar. Era o Wolf Parkinson White. E se fosse qualquer outra alteração, eu ia passar vergonha logo no primeiro plantão. Mas aquilo me acendeu uma luz e eu resolvi fazer um curso de eletro, porque eu achei incrível a possibilidade de que um papelzinho à beira-leito, um pedaço barato de papel, uma canetinha que em qualquer lugar tem, eu conseguiria diagnosticar, tratar e salvar pessoas por meio do meu conhecimento. E eu tinha acabado de descobrir minha vocação pela cardiologia. E naquela época, o meu sonho era ter essa mesma sensação que eu tive no primeiro plantão, só que em todas as situações que envolvessem alguma alteração de eletro. E eu me imaginava tendo habilidade para identificar todas as arritmias, todos os infartos, todos os bloqueios e tudo mais, podendo tratar e ajudar os pacientes com a minha profissão e com o meu conhecimento. E eu sonhava em conquistar um reconhecimento profissional, ser realizado com o meu trabalho, passando segurança para a equipe, para os meus pacientes, podendo voltar para casa depois de um plantão, sabendo que eu fiz a diferença todos os dias. Eu estava muito empolgado com o mundo da cardiologia, estava estudando feito um louco e super animado em ir para os plantões, mas aí aparecem algumas situações que a gente nunca viu antes, né? Coisas do dia a dia que a gente não aprende na faculdade. Teve um dia que eu estava no plantão do Hospital do Andaraí, lá no Rio, quando chegou um paciente infartado na madrugada. Eu fiquei apavorado observando. Era o meu primeiro infarto. Mas ao mesmo tempo, eu sabia o porquê que eu estava ali e que estava nas nossas mãos o destino da vida daquele homem. E para piorar a situação, a enfermeira me avisou que ele era o pai da técnica do plantão noturno. Aí ela correu, levou o moço para o leito, rodou o eletro. Enquanto o papel ele ia saindo pela maquininha, eu estava vendo que ela estava apavorada. Ela pegou o eletro como se fosse a última esperança daquele homem e correu para levar para o médico. E eu tinha uma pequena ideia de onde estava o problema no eletro. O médico e a enfermeira ficaram um tempo discutindo aquele eletro e cada minuto que passava parecia uma eternidade. De repente, o paciente fez uma arritmia esquisita no monitor e entrou em parada cardíaca. A gente iniciou as manobras de reanimação e dava para ver no rosto de todo mundo que o paciente não ia voltar. O médico pediu para chocar o paciente, mas depois de 3 choques, ele não voltou. E naquela hora, o silêncio tomou conta do leito. Nossa, aquele foi um dos piores plantões da minha vida. Foi e até hoje é uma coisa muito ruim dar uma notícia de óbito. Ainda mais para uma colega nossa no plantão que ela trabalhava. Depois disso, eu fiquei alguns dias pensando se o médico sabia realmente o que ele teve. Mas depois eu descobri que essa situação que eu vivi era mais corriqueira do que eu imaginava conversando com meus colegas. E na maioria das vezes
Ninguém fazia ideia do que estava acontecendo com o eletro. E a verdade era que, apesar de eu ter feito um curso, quando eu fui para o campo de batalha, eu percebi que o que eu tinha aprendido era muito superficial e o que realmente importava eu ainda não sabia. E eu precisava de mais. Eu não estava seguro, eu não tinha confiança. E eu sabia que os eletros poderiam me ajudar ainda mais na prática. E os cursos que eu encontrei eram muito superficiais. E aí eu passei a estudar por conta própria, peguei um montão de livros na biblioteca da faculdade e parecia que cada parágrafo era 1 litro de diazepam com Rivotril de tão sonolento que eram. Provavelmente você já passou por isso ao tentar estudar eletro por livro. É incrível como a literatura disso é escrita de uma forma pouco empolgante. Se você já tentou estudar eletro sozinho, você sabe do que eu estou falando. Você abandona tudo antes de chegar nas arritmias, que é o que de fato você quer aprender. Aí você resolve pular direto para as arritmias. E aí que não entende nada mesmo, porque por mais que eu tentasse implementar os métodos tradicionais, isso não me fazia realmente aprender. E isso me deixava muito frustrado. De verdade, eu pensei até em desistir de aprender e largar de mão. Mas a grande virada foi em 2009, quando eu percebi que havia uma forma mais inteligente de gravar o que de fato importa na eletrocardiografia. De colocar em prática, de saber como aprender e usar na prática nos plantões e no dia a dia. E aí eu decidi compilar, catalogar, testar e colocar em prática todos os grandes temas da eletrocardiografia e questionar e interrogar todos os professores da Faculdade de Medicina que pudessem agregar e testar o meu método. E com isso, eu fui ajustando pouco a pouco. E aí, isso transformou minha forma de estudar e principalmente de agir no plantão. E os meus colegas, que tinham as mesmas dificuldades que eu, começaram a notar a diferença. E foi um salto de aprendizado de segurança. É impressionante, assim, pra você ter uma ideia, os meus colegas eles vinham com o eletro dos pacientes dele para me perguntar qual o diagnóstico, qual a conduta, o que fazer, né, nos casos. Isso aconteceu em plantão de emergência, de terapia intensiva, até nas intercorrências das enfermarias do hospital. Isso foi acontecendo progressivamente. Mesmo depois de formado, e diariamente os colegas vinham e diziam que eles não tinham visto a eletrocardiografia na faculdade e que não sabiam nada e se eu poderia ajudar. E eu achava, e ainda acho, bizarro as pessoas não aprenderem eletrocardiografia na faculdade. Alguns colegas lá do plantão que já tinham tentado estudar sozinhos por livros ou pelo YouTube diziam que ou dormiam no segundo parágrafo ou então não encontravam material de qualidade na internet. Tem muita gente que sabe muito, mas o método de ensino é horrível e a maioria era o trivial. Isso não transforma ninguém. Isso não traz segurança para ninguém. Isso sem contar o pessoal que ensina errado, sem saber que está ensinando errado, achando que está certo, né? Eu recebia feedbacks da galera de que as minhas sacadas estavam fazendo diferença no estudo deles, que cada vez mais eles estavam confiantes e começaram a me pedir para ensinar eletro do zero. Eu comecei a dar aulas no auditório da residência para meus colegas de clínica médica, enquanto eu também era residente. E foi maneiro porque isso começou a ecoar e teve aula que até o diretor do hospital, os staffs começaram a assistir. Então, eu não tive dúvidas que o método que eu estava usando para aprender estava funcionando para ensinar também. E eu não tinha o direito de guardar isso só para mim ou para o meu hospital. Eu tinha a obrigação de passar isso adiante de alguma forma. E é por isso que eu criei o Simpósio Online de Eletro, para explicar como funciona o meu método para você também aprender de forma eficiente a laudar eletro. Nesse simpósio, eu vou compartilhar com você o conhecimento que eu adquiri ao longo de mais de 10 anos por meio de cursos, palestras, workshops que eu ministrei pelo Brasil e praticando o que eu ensino diariamente para os meus alunos. Você vai aprender o significado e a importância de cada uma das ondas do eletro, os principais intervalos do ECG, os principais ritmos da prática clínica no ECG, o jeito fácil de calcular a frequência cardíaca, tanto para ritmos regulares quanto para ritmos irregulares pelo ECG, como identificar alterações graves que necessitam de abordagem imediata por meio de um mapa que eu vou disponibilizar para você. Esse mapa que eu desenvolvi é incrível, mas para que você consiga entendê-lo, você vai ter que assistir a aula 1, a aula 2, para que você tenha bases, para que você possa saber usar de forma
correta esse mapa. E com esse mapa, você vai ter rapidez e segurança nos laudos do eletro, entendendo que aquilo é muito mais do que riscos no papel. Isso tudo e muito mais nessas aulas. Eu fico muito feliz em saber que milhares de pessoas, assim como você, entendem a importância desse aprendizado que eu estou compartilhando e escolheram participar desse simpósio. E uma sacada que me ajudou a dominar tudo isso que eu vou compartilhar com vocês foi o desenvolvimento da minha técnica de estudo 3AP: aprendizagem, ambientação, aplicação e particularidades. E eu vou te mostrar agora, na prática, em uma aula, como utilizar esse método. Eu tenho certeza que após essa aula, você vai ficar surpreendido de como aprender o eletro tão suavemente. Vamos lá? Então, caríssimos, vamos agora à nossa aula. Eu preciso de toda a sua atenção agora, porque de fato o que a gente vai fazer é falar sobre as bases do eletro. Essas bases vão sedimentar tudo que é mais avançado que a gente vai aprender daqui para frente. Então vamos às bases do eletro. Mesmo que você não saiba nada, o nosso objetivo é fazer com que você chegue a níveis mais avançados. E para isso, você tem que ter um conhecimento de algumas coisas que eu vou falar aqui, tá? A primeira coisa que eu quero que você olhe e preste atenção no eletro é que tudo que a gente vai ver depende do local aonde a gente está enxergando no eletro, tá? E a primeira coisa que a gente tem que ver é que existe essa linha de base, que é esse pontilhado mais roxinho aqui que eu estou passando aqui de roxinho, a gente chama de linha de base. Nessa linha de base, tudo que está acima da linha de base a gente chama de positivo. E tudo que está abaixo da linha de base a gente chama de negativo, tá? Tudo que estiver para cima a gente chama de positivo. Tudo que estiver abaixo a gente chama de negativo. É muito importante a gente saber essa notação para a gente poder entender o que está acontecendo com as ondas do eletro. Basicamente, eu quero que você entenda a notação de cada uma dessas ondas para que depois, inclusive quando a gente tiver um mapa de interpretação do eletro, que a gente vai encontrar nas aulas para frente, você saiba identificar o que é importante no eletro. Então, tudo que está acima da linha de base é positivo, o que está abaixo da linha de base é negativo. Quero chamar a atenção agora para essa primeira onda que eu vou marcar aqui de vermelhinho, a gente chama de onda P. A onda P representa a contração atrial. P representa a contração atrial. Mas, doutor, contração atrial, o que é isso? Ora, o coração, ele contrai e, porque ele contrai, ele funciona como uma bomba e toda bomba tem a parte elétrica. O que a gente vê no eletrocardiograma é a parte elétrica dessa bomba. Essa bomba que contrai da parte de cima dessa bomba, a gente chama de átrios. E é esse desenho aqui, ó, tem os átrios. A gente tem o átrio direito e o átrio esquerdo, tá? Quando a carga elétrica passa por essa bomba, existe a formação de vetores. E aí a gente vai somando esses vetores para a gente entender e identificar cada uma dessas ondas do eletro. Então fica muito mais complexo a gente entender tudo pelos vetores. Fica mais fácil a gente fazer conforme eu vou mostrar aqui para você agora. Grava comigo que a onda P representa a contração atrial do coração. Toda vez que o átrio contrai, a gente vai ter a onda P. Tudo relacionado ao átrio, a gente tem que citar pelo menos a onda P. P é contração atrial. Contração atrial é a onda P. Ainda também você já falou 3 vezes que P é contração atrial. Tudo bem, eu já falei que P é contração atrial e eu fico repetindo que P é contração atrial para você não esquecer. Mas eu tô que átrio que é a onda P? É de que átrio? A contração, é a movimentação, a contração de qual átrio? Na verdade, é da junção dos dois átrios, tá? Do átrio direito e do átrio esquerdo. E os dois vão se juntar e vai formar uma onda só, que é a do átrio total, tá? E a contração total do átrio a gente chama de onda P. Essa onda, ela vem antes do QRS, que é esse complexo grandão aqui que a gente vai ver mais pra frente. Ela vem antes do QRS e habitualmente a onda P, ela é positiva, ou seja, ela está acima da linha de base. Então, a onda P é essa ondinha que está para cima, essa ondinha aqui que está para cima, vou marcar aqui de azulzinho, aqui, ó,
essa ondinha aqui que está para cima, representa a contração atrial. Tudo relacionado ao átrio. Então, se você for falar de fibrilação atrial, contração atrial, infarto atrial, flutter atrial, taquicardia atrial, tudo que é atrial, você tem que citar a onda P por algum motivo, porque tudo relacionado ao átrio a gente fala de onda P, tá? Então, P representa a contração atrial. No eletro, tudo que a gente fala que é contração, anota que isso sempre cai em prova. Ó, contração, o nome chique para contração é despolarização. Despolarização. Despolarização é igual a contração. É a mesma coisa. Então, se eu falar que a onda P representa a contração atrial, ou então eu falar que a onda P representa a despolarização atrial, estou falando a mesma coisa, tá? Então, P representa a contração atrial, habitualmente ela é positiva e vem antes do QRS, tá? Normalmente, a onda P, cada onda P, ela conduz um QRS. Ou seja, cada onda P tem a contração atrial e logo depois que contrai o átrio, vai contrair quem? O ventrículo. E quem que representa a contração dos ventrículos? A contração dos ventrículos é representado por esse complexo de 3 ondas aqui que a gente chama de QRS. O QRS, essas 3 ondas representam uma coisa só, que é o quê? A contração dos ventrículos. Quando os ventrículos contraem, forma-se o QRS. Então, toda aquela batida que a gente ouve no estetoscópio do coração são os QRS sendo formados, porque forma o QRS, faz contração ventricular, forma o QRS. Então, P é a contração atrial e o QRS a contração ventricular. Amém, igreja? É para dar glória de pé. Você tá entendendo aí? Hein? Hã? Então dá glória aí, igreja. Isso. QRS é a contração ventricular. Lembra que no eletrocardiografês, contração é a mesma coisa que despolarização. Então, se eu falar que o QRS é a contração ventricular ou falar que o QRS é a despolarização ventricular, estou falando a mesma coisa. Contração atrial, onda P. Contração ventricular, QRS. Despolarização atrial, onda P. Despolarização atrial ventricular, QRS, tá? A despolarização é a mesma coisa que contração. Quando é contração ou despolarização atrial, é onda P. Contração ou despolarização ventricular é o QRS. Nota que para cada onda P, eu tenho um QRS. Para cada uma onda P, eu tenho um QRS. Ou seja, contrai o átrio, depois contrai quem? O ventrículo. Contrai a parte de cima do coração, depois contrai a parte de baixo do coração. Beleza? Para cada uma onda P, eu tenho que ter um QRS. Beleza? O normal é isso acontecer. Beleza. O QRS, o normal do QRS é ele ser, que a gente chama de estreito. Estreito. O que é estreito? O QRS ele tem que ser fininho, ele tem que ter até 2,5 quadradinhos. A gente vai ver isso melhor nas próximas aulas. Mas eu já estou adiantando já conceitos que a gente vai ver lá na frente. O normal do QRS é que ele seja estreito. O contrário de estreito é o quê? É largo. Quando ele é largo? Ó, doutor, se o estreito é até 2,5, o largo é quando tiver mais do que 2,5. Isso, quando tiver mais do que 2,5. Por exemplo, se tiver 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim, se tiver mais do que 2,5 quadradinhos, aí a gente chama isso de QRS largo. Mas o normal do QRS é ele ser o quê? Estreito. E para cada uma onda P, eu tenho um QRS. A onda P representa a contração atrial e o QRS representa a contração ventricular. Nota que no QRS eu tenho 3 ondas. E essas 3 ondas nem sempre aparecem. É igual selfie. Quando eu vou tirar uma selfie e o telefone está na minha frente, é bom para ver o meu nariz, se ele está na minha frente. Mas se eu tiro uma selfie aqui do lado, é bom para ver minha orelha, é ruim para ver meu nariz. Depende da posição da onde eu estou colocando a câmera, eu consigo enxergar melhor. O QRS é a mesma coisa. Dependendo da derivação que eu tiver, se é D1, se é D2, se é D3, se é VR, AVL, AVF, se é V1, se é V2, se é V3, dependendo da derivação, eu vou ver melhor uma onda ou outra dentro do QRS.
Então eu posso ver muito bem a onda Q, ou então eu posso ver muito bem a onda R, ou então eu posso ver muito bem a onda S, ou então eu posso ver muito bem a onda RS, eu posso ver muito bem a onda QR, enfim, ou então eu posso ver muito bem as três juntas, QRS. Mas vai depender da onde que eu estou enxergando. Lembrando que do QRS, a única onda positiva do QRS, a única onda positiva do QRS é a onda R. A onda R é a única onda positiva do QRS. A onda R é a única onda positiva do QRS. A negativa que vem antes, eu chamo de Q. A negativa que vem depois da onda R, eu chamo de S. Daí vem o QRS. O QRS só tem uma onda positiva, que é a onda R. Tudo que for positivo no QRS, eu chamo de onda R. O que vier negativo antes, eu chamo de onda Q. O que vier negativo depois, eu chamo, tá? Aí vai vir espertinho. Ai, doutor, mas você sabe bem que é RS que tem mais de uma onda positiva. Então, você, se tiver duas, por exemplo, positivas, duas ondas R. Se tiver três ondas positivas, três ondas R. Sempre a positiva no QRS é a onda R. A negativa que vem antes é a onda Q. A negativa que vem depois é S. Então, resumindo a história até agora. P representa a contração atrial ou despolarização atrial. QRS representa a contração ventricular ou despolarização ventricular. Para cada uma onda P, eu tenho um QRS. A onda R é a única onda positiva do QRS. A negativa que vem antes eu chamo de Q, a negativa que vem depois eu chamo de S. Beleza? E depois que contrair o ventrículo, ele tem que fazer o quê? Relaxar. O relaxamento do ventrículo eu chamo de repolarização. A repolarização ventricular eu chamo de onda T. A onda T, habitualmente, ela é positiva e ela é o que a gente chama de uma onda assimétrica. Opa! Escrever bonitinho. Ficou bonito. Não ficou bonito. Alô, simpósio, vem comigo. Ó, assimétrica. Normalmente, a onda T, ela é positiva e assimétrica. Como assim assimétrica, doutor? Ó, traça uma linha no meio da onda T. Ó, a porção inicial da subida, ela é diferente da porção final da descida. É como se uma fosse pequenininha e a outra fosse maior. Tá vendo, ó? Se você traçar uma linha aqui no meio, ó, ela não é certinha, do tipo, a parte da subida é igual à da descida. Se a parte da subida, o comprimento, né, da subida fosse igual ao comprimento da descida, eu ia falar que essa onda T seria simétrica. Mas o normal da onda T não é ela ser simétrica, é ela ser assimétrica. E a onda T representa o quê? A repolarização ventricular. Repolarização ventricular. O que é repolarização ventricular? É como se fosse o reset, o relaxamento do ventrículo. Então, normalmente o que acontece? Contração atrial, onda P. Os átrios se despolarizam. Alô, o termo técnico despolariza, é a mesma coisa que contrai. Se despolarizam os átrios. Aí o estímulo passa, desce, vai até os ventrículos, despolariza os ventrículos, aí contrai os ventrículos, depois relaxa os ventrículos. Então, vai formar a onda P, que é a contração atrial, o QRS, que é a contração ventricular, e depois a repolarização ventricular. Para cada uma onda P, eu tenho que ter um QRS. A onda R é a única positiva do QRS. A onda negativa que vem antes da R eu chamo de Q. A negativa que vem depois eu chamo de S. E a onda T, ela vem depois do QRS. Aí tem gente que fala assim, doutor, eu tô vendo aí, você falou de despolarização atrial, despolarização ventricular e depois repolarização ventricular. Ora, só o ventrículo repolariza? Por que você não desenhou aí a repolarização atrial? Não existe? Existe sim. Só que a repolarização atrial, ou ela está dentro do QRS, ou ela está logo depois da onda P. Entenderam a pergunta? Tem gente que vai perguntar assim, olha, eu estou vendo que existe repolarização ventricular. Olha, existiu a contração ventricular, existiu a repolarização ventricular. Ora, existe contração atrial. Por que não tem repolarização atrial? Existe repolarização atrial. Só que como o papel do elétron ele é muito
a caneta é muito grossa e é tudo muito pequenininho, você não consegue enxergar. Então ele fica logo depois da onda P, a repolarização atrial. Existe, mas a gente não consegue ver. Amém, igreja? Dá glória de pé aí, sapateia na presença. É isso que a gente precisa saber. Para cada uma onda P, um QRS, a onda T, ela é, então, a repolarização ventricular e ela tem que ser positiva e assimétrica. Assimétrica. O normal ela é ser assimétrica. Beleza? Todo mundo comigo? Tudo certo? Tudo certo. Ai, doutor, eu tô aprendendo tudo. Ai, tá ficando muito mais fácil. Ótimo. Vamos comigo. Ó, então é isso que acontece. Primeiro, vai haver a despolarização atrial, ou seja, os átrios eles vão despolarizar, forma a onda P. Aí o estímulo vai descer para os ventrículos, vai despolarizar os ventrículos, vai formar o QRS. Depois vai relaxar os ventrículos, vai formar a onda T. Aí tem gente que fala, ai, doutor, mas eu tenho dúvida. Dúvida de quê? Ah, eu tenho dúvida. Porque no eletro normal, eu fico com dificuldade para identificar o que é onda T e o que é onda P. É muito simples. A onda P, ela vem antes do QRS. E a onda T de tatu vai depois do QRS. As duas habitualmente são positivas. Só que a P vem antes do QRS e a onda T vai depois do QRS. Beleza? Beleza? Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para você. Tá vendo esse laranjinha que eu tô desenhando aqui? Deixa eu mudar de cor, vou botar um roxo. Tá vendo esse roxinho que eu tô desenhando aqui? Esse roxinho aqui é uma região muito especializada na formação do estímulo elétrico, que a gente chama de nó sinusal. Nó sinusal. Nó sinusal ou nó sinoatrial. É a mesma coisa. Em inglês é SA node. Sinoatrial node. Mas em português a gente chama de nó sinusal ou sinoatrial. Grava comigo que é nó sinusal. E existe um nó também, que é uma fibra especializada na condução e formação e condução do estímulo elétrico, que é o nó sinusal. E tem uma região também que é um nó que ele está entre o átrio e o ventrículo. Ora, um nó que está entre o átrio e o ventrículo, como é que é o nome dele? Nó átrio ventricular. Nó AV. Nó atrioventricular. O que é nó atrioventricular? É um nó que está entre o átrio e o ventrículo, tá? Então, o estímulo elétrico, ele sai lá do nó sinusal, daqui de cima. O estímulo, deixa eu botar um amarelinho. Ó, o estímulo elétrico, ele nasce aqui no nó sinusal, ele desce pelos átrios, aí vai fazer a despolarização atrial, chega no nó atrioventricular e depois ele desce pelo sistema de Reise-Purkinje, despolariza os ventrículos, forma o QRS, depois repolariza e forma a onda T. Tá? O normal é o estímulo nascer aqui, ó, no nó sinusal, que fica na parte de cima do átrio direito, que é o nó sinusal. Ele fica em cima do átrio direito, o nó sinusal. O nó sinusal, ele fica na parte de cima do átrio direito, é o nó sinusal. O nó sinusal fica na parte de cima do átrio direito. E aí o estímulo ele vem de cima para baixo. O estímulo ele vem de cima para baixo. Quando ele é formado lá no nó sinusal. Em mais de 80% das pessoas, o estímulo ele é formado aqui, no nó sinusal, tá? Normalmente ele é formado, tá? Beleza. Aí, doutor, vamos embora. Então a primeira coisa que a gente tem que avaliar quando a gente vê um eletro é o ritmo. O ritmo. Ritmo! Alô, Silvio Santos! Ritmo de festa! Vambora! Ritmo do eletro. O primeiro ritmo que eu quero que você saiba é o ritmo normal do coração. Como é que é o nome do ritmo normal do coração? E a partir de agora, você não fala mais ritmo normal. Não fala mais ritmo normal. Você fala ritmo sinusal. Pra gente, a partir de agora, sinusal é o sinônimo de normal. 80% dos elétrons da humanidade são sinusal. Então, se você sabe identificar um ritmo sinusal, você sabe identificar o ritmo de 80% dos elétrons. Ai, doutor, quer dizer que se eu souber o ritmo sinusal, eu sei laudar 80% dos elétrons? Não, você sabe laudar 80% dos ritmos que tem nos elétrons. O elétron tem muito mais do que o ritmo. O ritmo é uma pequena parcela do laudo do elétron, tá? Mas mais de 80% dos ritmos da humanidade são sinusal. Então, se você souber identificar o ritmo sinusal,
Você sabe identificar o ritmo da maior parte das pessoas. Como é que eu identifico esse ritmo sinusal? Como é que eu identifico isso? Eu olho para a onda P do elétron em 3 derivações, basicamente. Eu vou olhar para o D1, para o D2 e para o AVF. Eu tenho que ver a onda P, ela tem que ser positiva, ir antes do QRS em D1, D2 e AVF. Ai, doutor, é difícil. Você vai ver que eu vou repetir tanto isso que daqui a 3 minutos isso vai sair pelos seus poros. Para que o ritmo seja sinusal, a onda P tem que ser positiva e preceder o QRS em D1, D2 e AVF. D1, D2 e AVF. D1, D2 e AVF. P positiva precedendo o QRS em D1, D2 e AVF. O ritmo, ele é o quê? Ritmo sinusal. Ritmo sinusal. Onda P positiva em D1, D2 e AVF. É isso que você precisa saber. Aí vai vir o espertinho. Vai falar, mas professor, eu bem olhei no Google e na internet e no livro de eletro e eu vi que não era só isso. Ele falava também que a onda P tinha que ser negativa em AVR e ter um padrão mais, menos em V1. Tem uma onda P que parece um S deitado. Parece um S deitado. A onda P, ela tem um padrão que é positivo e negativo. Não é um padrão mais ou menos, não. É um padrão positivo e negativo, na mesma onda. Positivo e negativo em V1. Isso tá no livro, tá? Mas eu não quero que você grave isso, que é o que tá no livro, tá? Eu quero que você grave exatamente como tá escrito aqui, ó. Exatamente como tá escrito aqui. Por quê? Porque para que seja sinusal, se ela for positiva em D1, D2, AVF, ela já vai ser negativa em e já vai ter um padrão mais ou menos em V1. Então esquece isso que eu falei, do padrão que está lá no livro. Grava exatamente isso. Isso aqui é o que você precisa saber. Onda P positiva, precedendo QRS em D1, D2, AVF. O ritmo ele é sinusal. É isso que você precisa saber. Então aqui, ó, vamos fazer um grande aumento aqui, ó. Aqui é o D1, tá? Aqui, ó, tá o QRS. Aqui é a onda P, aqui, ó. A onda P tá antes do QRS. Beleza, em D1. Olha lá o D2. Ó, a onda P aqui, ó. E olha como é que é diferente a onda P da onda T. Ó, elas são parecidas, mas são completamente diferentes. Ó, a onda P vem antes do QRS, a onda T vai depois do QRS. Olha o QRS aqui, ó. Tá bom? Beleza? Então, ó, onda P antes do QRS em D1. Opa, deixa eu mudar de cor. Em D1. P antes do QRS em D2 e P antes do QRS em AVF. Em AVF. Aqui é a onda P, ó. Então o ritmo é o ritmo sinusal. Aí você vai reclamar comigo. Mas, doutor, quando você faz slides, você não faz com atenção. Você não faz bonitinho. Porque o bonitinho seria se você botasse assim, ó. D1, D2... e AVF. Ai, nem sabe fazer slides. Esse professor, se fosse eu, faria muito melhor. Não, calma. Por que eu tô falando isso? Por que eu deixei assim ele em L? E quando você for olhar o elétron, a gente já vai ver um exemplo. Você vai ver que quando você olha D1, D2, AVF, vai ver meio que em L. Assim, ó, em L. Vai ficar um L assim, ó. D1, D2, AVF. Eles vão estar em L, assim, ó, em L. E eu botei assim também para ficar fácil de você gravar. Que na aula eu tô mostrando assim, e na prática do dia a dia você vai ver assim também. Aqui, ó. Ó o exemplo aqui, ó. Ó, aqui, ó. O D1, opa. D1, D2 e o AVF. Aqui, ó. Como se fosse um L, ó. Tá vendo, ó? Vai olhar assim, ó, em L. É isso que eu tava falando, ó. Vai olhar assim, tá? Mas vamos procurar para ver se tem onda P precedendo QRS positiva em D1, D2 e AVF. Aqui, ó. Vamos olhar aqui esse elétron aqui, ó. Ó, esse primeiro aqui, ó, D1. Aqui, ó. Onda P aqui, ó. Ó, onda P aqui, ó. Tá vendo? Onda P aqui, ó. Então, em D1 tem onda P. No D2, ó. Aqui, ó, no D2, ó. Ó, olha a onda P aqui, ó. Olha a outra onda P aqui, ó. Olha a outra onda P aqui, ó. Tá vendo que no grande aumento fica até mais fácil de ver? D1, D2, AVF. Aqui, ó. No AVF, ó. Se a gente olhar aqui, ó. Ó. Onda P positiva em D1, D2 e AVF. A onda P é positiva em D1, D2 e AVF? É. Se é,
Então, o ritmo é o ritmo que? Sinusal. Alô, ó, aí, ó, me marca e compartilha nas redes sociais, hein? Bota lá, ó, hashtag ECG Salva Vidas. Escreve lá nas suas redes sociais. Primeiro laudo aqui de eletro que tá fazendo de ritmo sinusal. Olha que fantástico. Olhou o eletro, D1, D2 em AVF, o ritmo é sinusal. Aí, professor, fala mais das derivações, pra eu saber aonde que coloca cada uma, se é braço direito, braço esquerdo. Esquece isso agora. Você não precisa saber disso agora. O que você precisa saber? Olhar D1, D2 e AVF. O que você precisa saber agora é, olhou a onda P. Tem P antes de D1, D2 e AVF? Tem. Então, meu ritmo é um ritmo sinusal. Beleza? Show, show. Vamos pro próximo. Opa. Eita. Vou voltar aqui. Isso. Vamos pro próximo. Próximo eletro. Olha lá, ó. Ó, a gente vai olhar pro D1, pro D2 e pro AVF. Lembra que é esse L que eu falei? Esse L... Opa, eu tenho que fazer pra cá. Isso. Ó, esse L que eu falei, ó. D1, D2 e AVF. Ó, então vamos ver aqui, ó. Aí, doutor, isso tá difícil. Aqui, ó, o QRS tá aqui. O que que vem antes do QRS? Aqui, ó, onda P. Aqui, ó, aqui é onda P, ó, antes do QRS. Em D1. Aqui, ó, no D2, ó, P em D2. E no AVF, aqui, ó, AVF. Beleza. Tem onda P precedendo QRS em D1, D2 em AVF? Tem. Aí alguém pode perguntar, doutor, e se eu enxergar a onda P precedendo QRS só em uma derivação ou em duas e não enxergar na 3? Cara, olha com atenção, porque muito provavelmente tem, mas você que não está enxergando, tá? Porque se tem em todas as derivações e não tem ali, por que não teria? Porque provavelmente você está enxergando alguma coisa inadequadamente, tá certo? Então, olha, ó, D1, D2 em AVF, onda P precedendo QRS positiva, o meu ritmo é um ritmo sinusal. Alô, ECG salva-vidas. Vamos lá? Show? Então, esse é o principal ritmo que a gente tem, que é o ritmo sinusal. Ritmo sinusal. O estímulo está sendo formado lá no nó sinusal. E quando isso acontece, a onda P ela é positiva e precede o QRS em D1, D2. E agora, eu quero falar sobre um outro ritmo, que é um ritmo muito comum e que acontece e ocorre em 3 a 5% da população mundial. Isso é uma situação muito comum e que gera um montão de problemas, inclusive incapacitação de pacientes por evento cardioembólicos, tipo AVC isquêmico, pode transformar em AVC hemorrágico. O paciente tem uma série de problemas, que é a fibrilação atrial. Fibrilação atrial! Lembra que eu falei que tudo que era atrial eu tinha de alguma forma citar a onda P? O que é a fibrilação atrial? Ao invés do átrio ele contrair de forma vigorosa, eficaz e regular, o átrio ele fica o quê? Fibrilando. Ele fica fibrilando. Se ele fica fibrilando, ele chega a contrair de forma vigorosa? Não! Se ele não contrai de forma vigorosa, o que é a contração atrial? Não é a onda P? Então, na fibrilação atrial, eu não identifico a onda P. Por que eu não identifico a onda P? Porque a onda P representa a contração atrial. Se o átrio ele não contrai, ele fica fibrilando, não vai ter onda P. Lembra? P é contração atrial. Se eu não tenho contração atrial, eu não tenho onda P. Então, a fibrilação atrial, você não identifica claramente a onda P, tá? E o ritmo na fibrilação atrial é um ritmo irregular. Mas não só irregular. Olha lá, ó, como é que eu falo, como é que eu chamo, ó. Eu falo que é um ritmo irregularmente irregular. Por que eu falo que é um ritmo irregularmente irregular? Ai, doutor, você fica repetindo que é irregularmente irregular. É só ter falado que era irregular. Não, porque existe irregularidade regular. Como assim? Por exemplo, ó. Se eu falasse para você assim, ó, para cada 2 batimentos errados, eu tenho um certo. Então eu vou ter, ó, 2 errados, depois 2 errados. Se você olha de longe, tá vendo que tá tudo irregular, tudo bem. Mas se você olha de perto, ó, para cada 2 errados, para cada 2 errados tem um certo. Nessa irregularidade existe uma regularidade, entende? Você olhou por cima, tá irregular. Mas ele segue o mesmo padrão. Cada 2 irregulares, um.
Mas na fibrilação atrial não é isso que acontece. Na fibrilação atrial é uma total bagunça. É uma total bagunça. Por quê? Porque o átrio está fibrilando. De repente, o estímulo que está lá no átrio, ele desce para o ventrículo. De repente. Então, ó, aqui, ó, ventrículo, ventrículo. Essa distância aqui, compara com essa distância aqui, ó. Uma distância menor. Aí depois a distância pequenininha. Aí depois, olha, uma distância grande, aí volta a ficar pequenininha. Depois aumenta um pouquinho, aí fica pequenininha. Depois a distância grande, aí aumenta um pouquinho. É completamente irregular. É um ritmo irregularmente irregular. Sem onda P, o que a gente tem? Um ritmo de fibrilação atrial. Ah, doutor, mas para eu ver isso, eu vejo em qual derivação? Em qualquer uma. Em qualquer derivação de um paciente com fibrilação atrial, você vai ver um ritmo irregularmente irregular e você não vai identificar a onda P. Lembra? Por que não tem onda P? Só lembrar, olha, na fibrilação atrial, o átrio ele não contrai. Se o átrio ele não contrai, o que acontece é que ele fica fibrilando, então não vai ter onda P, tá? Então um ritmo irregularmente irregular sem onda P é um ritmo de fibrilação atrial. Vamos, por exemplo, olha lá, ó. Ó, tá olhando o eletro. Você tenta identificar em D1 a onda P. Ih, doutor, não tô identificando direito, não. Aí você olha no D2, também não identifico, não. Aí olha no AVF, cadê a onda P? Opa, não tem onda P no AVF. Esquisito. Você olha alguma derivação. Aí você vê que tá um ritmo completamente irregular. Na verdade, um ritmo irregularmente irregular. Olha essa distância aqui, é pequenininha. Aí depois uma distância grande. Aí depois aumenta. Aí diminui, diminui mais. Aumenta um pouquinho, aí diminui, aumenta, diminui. Um ritmo completamente irregular. É um ritmo irregularmente irregular. E você não identifica a onda P. Tá vendo? Inclusive tem até essa tremida na linha de base aqui, ó. Principalmente você enxerga no V1 essa tremida de linha de base. Essa tremida, essas ondinhas que a gente está vendo aqui, ó, essas ondinhas aqui, ó, a gente chama de ondas F, aqui, ó, ondas F de fibrilação atrial. F de FA, ondas F. Essas ondas F são as ondas da fibrilação atrial, essa tremida na linha de base. Então, um ritmo irregularmente irregular, sem onda P, com uma tremida na linha de base, que são as ondas F, pô, é um ritmo de fibrilação atrial, tá? Vamos para esse eletro, se eu não me engano, esse é o último eletro aqui, beleza, para a gente poder laudar. Mesma coisa, o que eu vou ter que fazer? Vamos ver se o ritmo é sinusal. O mais comum é ser sinusal. Então, para ser sinusal, tem que ter onda P precisando de QRS em D1, D2 e em AVF. Eu olhei D1, não vejo onda P. Olhei D2, não vejo onda P. Olhei AVF, não vejo onda P. Ué, mas cadê onda P? Não tem? Cara, não estou enxergando. E o ritmo é um ritmo que irregularmente irregular. Olha, essa distância A aqui é completamente dessa distância B aqui. O B está muito grande, o A é pequenininho, tá vendo? Então, tem um ritmo irregularmente irregular. Se fosse um ritmo regular, a distância seria sempre a mesma. A distância seria sempre a mesma. Se fosse regular, a distância seria sempre a mesma. Se o ritmo fosse regular. Mas não é isso que acontece. A distância é completamente diferente. É uma bagunça. E você não identifica a onda P. Então, ritmo irregularmente irregular sem onda P é o ritmo de fibrilação atrial. Beleza? Então, a gente falou de várias coisas. Vamos fazer um mega resumo aqui. Ó, PQRST. P representa a contração ou despolarização atrial. QRS, a despolarização ventricular ou contração ventricular. E a onda T, a repolarização ventricular. A onda P vem antes do QRS, a onda T vem depois do QRS. No QRS, a onda R é a única positiva, a negativa que vem antes chama Q, a negativa que vai depois chama S. O ritmo sinusal é o mais comum e aquele que é quando a gente encontra a onda P que precede o QRS em D1, D2 e em AVF. E da fibrilação atrial é aquele que você não vai encontrar a onda P, porque o átrio não contrai, ele só fibrila, e você vai ter um ritmo irregularmente irregular. Beleza? Então, a primeira etapa do nosso mapa de identificação e reconhecimento do eletro, que a gente vai ver inclusive na aula 3
do simpósio aqui do Eletro, você não pode perder, cara, que é um mapa que vai te ajudar demais no seu plantão de pronto-socorro, de UTI, de emergência. E a primeira etapa com essa aula já está concluída. A apostila do simpósio tem os exercícios, eu quero que você faça esses exercícios e a gente vai fazer nas lives do Instagram, tanto na hora do almoço quanto às 9 horas da noite, os exercícios. A gente vai treinar bastante com vários exercícios, tudo que a gente aprendeu na aula de hoje. E a aula ainda não acabou. Continua comigo que a gente tem muita coisa boa e eu tenho um recado para você. Incrível, né? Agora você já viu como funciona o método numa pequena parte do estudo do Eletro. São os 4 pilares: aprendizagem, ambientação, aplicação e particularidades, que dão base para todo o estudo. Mas espera aí que a aula ainda não acabou. Eu vou te explicar como será a parte da aplicação aqui no simpósio. A gente vai fazer os exercícios e eu vou corrigir ao vivo com vocês. Eu vou te passar os horários, mas antes deixa eu te avisar. Na próxima aula, que sai nessa quarta-feira, eu vou te ensinar como calcular a frequência cardíaca de um jeito muito fácil, tanto para ritmos regulares quanto para ritmos irregulares. Isso de maneira prática e objetiva, sem enrolação. Isso vai fazer você subir mais um degrau no aprendizado e saber você vai conseguir chegar naquele nosso mapa que eu te disse. Você vai ter bases da eletrocardiografia para a gente poder identificar imediatamente as alterações graves que necessitam de abordagem. E se você gostou dessa aula, então você vai adorar a próxima. E quanto aos nossos exercícios, caso você ainda não tenha baixado a apostila em PDF do simpósio, eu recomendo que você faça isso agora. Ela é totalmente gratuita. É um material que a gente vai usar durante todo o simpósio. Você recebeu ela no seu e-mail e eu mandei para você também nos grupos do WhatsApp. Então, não esquece que todas as comunicações do simpósio elas são enviadas para o seu e-mail e para os grupos do WhatsApp. Por isso, ao receber um e-mail meu, de verdade, abra imediatamente e clica nos links logo. Se você não encontrou, chama o suporte pelo WhatsApp. O que não pode acontecer é você perder algum aviso ou ficar sem receber seu material. Inclusive, eu vou te enviar por e-mail os horários das lives de resolução dos exercícios para todos os dias dessa semana. E elas vão acontecer no meu Instagram e os horários das aulas de resolução dos exercícios e o plantão de dúvidas vão ser confirmados por e-mail. Eu espero você lá e eu conto com a sua participação também. Aproveita também para tirar um print de seus estudos e posta lá no Instagram, marca com @drThiagoBarros. Me marca lá e usa a hashtag SCGSalvaVidas. E deixa seu comentário aqui embaixo na plataforma dizendo o que você aprendeu na aula de hoje e que vai te fazer diferença no seu plantão. Já aproveita para fazer as suas perguntas e falar das suas dificuldades do estudo do Eletro. Me conta aí quais são as suas expectativas com o simpósio e eu prometo que vou ler todos os comentários e me esforçar ao máximo para responder tudo que eu puder. Então, um grande abraço, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo e nas lives que eu estou fazendo diariamente no meu Instagram. Um grande abraço!